pessoal, começar nossa aula hoje. Nossa aula, hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. Primeira aulinha para a gente começar a entender como que surge, como que é aplicado, né? Videoaula é uma experiência nova para mim, provavelmente para vocês. Espero que dê tudo certo aí nessa nossa nova empreitada. Bom, o direito do consumidor, antes da gente falar sobre ele em si, é importante a gente entender o momento histórico. O que o Brasil vivia, né? No momento em que ele nasce. Por quê? Porque a sementinha do Código de Defesa do Consumidor está lá na Constituição. E a nossa Constituição é de quando? Alguém lembra aí? De 1988. Os anos 80 é o fim do regime militar, início do governo Sarney, e é eleita a Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, né? E no regime militar, durante um tempo, 68 para frente, até e um pouquinho antes, até a revogação do AI-5, havia problemas com garantias individuais, né? Então, a eleição desses deputados, dessa Assembleia Constituinte para fazer a Constituição, muitos ansiavam por garantias individuais, que era aquilo que não tinha lá na época do AI-5. Se você não leu o AI-5, eu vou deixar no material de vocês o texto do AI-5, ele é curtinho, né? Aí dá para vocês terem uma ideia do qual era o momento histórico. Não estou entrando aqui no mérito se foi necessário, se não foi necessário. Isso não é o objetivo aqui. Aqui o que eu quero que vocês entendam, que aqueles que foram eleitos para fazer uma nova Constituição, eles tinham como um problema a falta de garantias individuais. Então, o que eles fizeram? Para nunca mais ter problemas, eles pegaram todas as garantias individuais e colocaram lá no artigo 5º da Constituição. Logo no comecinho, se você for dar uma olhadinha lá, eu também vou deixar para vocês, ele é muito grande o artigo 5º. E lá dentro tem um monte de garantias, coisas que você nem imagina. E um detalhe, todo artigo 5º é cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Pétrea vem de pedra, ou seja, não pode ser mudado, né? Aliás, até pode, mas eu posso mudar só se for para aumentar o direito, nunca para diminuir aquele direito. Então, por exemplo, lá está escrito assim, no Brasil não terá pena de morte, salvo um caso lá. Então pode, por exemplo, um deputado erguer a bandeira e falar assim, olha, se eu for eleito eu vou colocar um projeto para ter uma pena de morte no Brasil. Não, não pode. Por quê? Porque a inexistência da pena de morte é cláusula pétrea. Não pode ser mudado. Só pode, para mudar, eu preciso jogar a Constituição inteira fora e fazer uma nova, né? Então não dá por uma emenda constitucional, por exemplo, mudar isso. E esse mesmo artigo 5º, né, no inciso 32, ele traz o seguinte: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Ou seja, o Constituinte entendeu que a relação de consumo, que a defesa do consumidor era tão importante, mas tão importante, que colocou lá no artigo 5º. Né? Então, sempre, todo o nosso ordenamento jurídico ele vai funcionar de forma a defender o consumidor, porque está lá no artigo 5º da Constituição. Então, um dia pode tirar isso de lá? Não. Para tirar, precisa jogar a Constituição fora e fazer outra. Isso não é simples, porque o legislador eleito normalmente, ele também não pode, ele tem que ser eleito constituinte, tem que
tem que ser eleita uma Assembleia Constituinte, e aí essa Assembleia terá o poder de fazer uma nova Constituição. Eu acho bacana todo mundo ler o artigo 5º, por maior que seja, porque são os direitos básicos da sociedade brasileira, né? Então, nesse momento histórico, está lá a sementinha do Código de Defesa do Consumidor, que ele venha, a Constituição ela pede uma lei, né? Essa lei acontece, a Lei 8.078 de 90, ou seja, 2 anos depois ela vem e começa a regrar o Código de Defesa do Consumidor. Ah, vamos pensar o seguinte, antes de eu falar da aplicação, eu quero que os mais antigos lembrem como era antes, né? Eu, quando era pequeno, por exemplo, minha mãe falava assim: vai buscar leite no mercado, na padaria. Eu ia. E o leite não era de caixinha, o leite era de saquinho. E tinha 3 tipos de leite. Tinha o leite A, B e C, né? O A, eu falo que era leite com água, o B era água com leite e o C era água com uns pinguinhos de leite. É, com certeza essa não é a definição correta, mas eram esses tipos de leite. E assim, não é como hoje, você vai lá no mercado e compra uma caixa de leite e essa caixa dura um tempão. Não, durava alguns dias. E não incomum, eu ia comprar o leite, chegava em casa, o leite estava estragado. E o que eu fazia? O que fazia? Levava lá na padaria para trocar o leite? Não, se fizesse isso, você ia sair um quente, dois fervendo lá da padaria, né? A gente fazia coalhada. Colocava ali um limão, colocava uma laranja, um açúcar e fazia coalhada. Era, era uma delícia, né? Às vezes a gente até ficava feliz quando o leite vinha estragado. Mas hoje não. Hoje, por exemplo, o fornecedor, o dono da padaria, o dono do mercado, já ele se sente constrangido. Ele se sente constrangido e troca. Ele quer trocar. Grandes redes de supermercados nem exigem nada. Você chega lá e fala, eu comprei isso aqui está estragado. Ele fala assim, ó, tá aqui, você vai ter um crédito, pode comprar o que você quiser no mesmo valor. Então, assim, por óbvio, mudou muito a relação de consumo desde a época lá antes da vigência do código até hoje. Mudou bastante. Tem muito a mudar? Nós vamos ver que tem bastante a mudar, né? Mas houve aí nesses 90, 2000, 2010, são 30 anos de vigência, ele já mudou bastante, melhorou muito, tá? E é o seguinte, antes de conhecer qualquer coisa, só pelo nome dá pra gente perceber uma coisa, né? Código de Defesa do Consumidor. É defesa, ele vem ali para defender, né? Então, ah, se eu tenho um mais forte e um mais fraco, o mais fraco precisa de ser defendido. Se eu tenho dois iguais, ninguém precisa de defesa, os dois se viram, né? Então é esse. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, não nessa aula, mas entender que o código é para defender uma parte, beleza? E aí, nós aplicamos o Código de Defesa do Consumidor sempre? A tendência, muitos dizem assim, não, nós aplicamos, mas não. Nós não aplicamos sempre não. Como assim? Por quê? Pensa o seguinte, o caboclo foi lá, casou com a moça, não deu certo o casamento, vão separar. Eles vão separar e vão aplicar na separação dele o Código de Defesa do Consumidor? Não. Alguém cometeu um crime. Ah, então vamos defender ele com base no direito do consumidor. Não. Claro que tem alguns crimes na relação de consumo, mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que para aplicar o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que ter uma relação de consumo. Beleza, resolvido. É só ter uma relação de consumo. Resolvido nada. Porque o que é uma relação de consumo? Quando eu vou ter uma relação de consumo? Aliás, essa relação de consumo é a relação entre
consumidor e fornecedor. Então, nós precisamos entender o seguinte: para ter a relação de consumo, necessariamente, então não é um ou outro, necessariamente eu tenho que ter os dois. De um lado o consumidor, de outro lado o fornecedor. Ah, tenho só o consumidor, não tenho o fornecedor, não é relação de consumo. Tenho só o fornecedor, não tenho o consumidor, não é relação de consumo, tá? Então, nós demos um passo a mais para entender essa relação de consumo, mas também não resolvemos por inteiro. Por quê? Porque eu não sei quando uma pessoa é consumidor, quando é fornecedor. Você tem ideia aí de quando uma pessoa é fornecedor, é consumidor? Muitos pensam assim, ah, fornecedor é quem vende, consumidor é quem compra, mas não é tão simples assim. Não, nós vamos ver que nem sempre quem vende é fornecedor, nem sempre quem compra é consumidor e às vezes quem não compra é consumidor, né? Quem não vende é fornecedor. Então, nós vamos ver isso mais para frente. Então, não é muito simples assim. Quem é consumidor? Então, a própria definição está na lei. E eu vou ler para vocês aqui, o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Né? Vamos destrinchar um pouco esse, esse conceito. Né? Então, pensa o seguinte: primeiro paradigma que nós vamos quebrar hoje aqui. Pessoa jurídica pode ser consumidor? Pode, pode. Não é apenas pessoa física que é consumidor, pessoa jurídica também. Que adquire ou utiliza. Então vamos pensar agora um pouquinho. Utilizar, ele tem uma relação muito maior com serviços, né? Mas mesmo aquilo que não é seu, mas você está, em alguns casos, utilizando. Mas vamos pensar na aquisição, né? A aquisição, ela pode ser a título. Aliás, o que é uma aquisição? Antes de eu falar isso, o que é uma aquisição? Aquisição, professor, é quando compra. Não. Aquisição é quando troca a propriedade. Tá? Então, por exemplo, eu tenho o meu relógio. Né? Esse relógio, quando eu fui e comprei, ele era de uma pessoa, ele era de propriedade de uma pessoa. E aí eu fui e comprei o relógio. Eu adquiri o relógio. Neste caso, eu paguei pelo relógio. Então, eu estou diante de uma aquisição a título oneroso. Eu paguei. Mas e se eu dou esse relógio para alguém? Professor, aí não é aquisição. É sim, é uma aquisição a título gratuito. O que isso implica no nosso conceito? Aqui, e aí é importante você entender que a aquisição pode ser a título gratuito, ou seja, eu não preciso pagar para que aquela relação, para que eu seja consumidor, para que aquela relação esteja protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Não, entendeu? Não preciso pagar. Então tem muita coisa que a gente não paga, mas nós somos consumidores. Dá um exemplo. Fui lá e comprei. Paguei, tá? Comprei. Paguei. Comprei um shampoo. É só. Aí eu usei o shampoo. Caiu o cabelo. Não podia cair. É um shampoo. Shampoo não é pra cair cabelo. Eu vou reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Beleza. Sem problemas. Muito tranquilo isso daí. Mas e se ao invés de comprar, eu ganhei? Muitos ganham, né? Um pacotinho, sachê, um pouquinho de shampoo. Esse shampoo, se eu passar na minha cabeça e cair o meu cabelo, né? Ele não. O fabricante, não, o fabricante, aquele que me deu,
não vai responder pelo dano que ele me causou? É claro que vai, com base no Código de Defesa do Consumidor, mesmo eu não tendo comprado. E assim com alguns serviços, por exemplo, você vai estacionar seu carro. Você vai num lugar, não tem vaga na rua, você vai estacionar o carro. Você vai no estacionamento. Você não paga pelo estacionamento? Paga. Beleza. E aí se roubarem, furtarem o seu carro lá dentro do estacionamento? E aí? Ah, professor, o estacionamento tem, tem que me pagar o carro, tem que dar outro carro, tem que indenizar. Perfeito. E por que quando você vai ao mercado, que você é o mesmo serviço, é um serviço de estacionamento com finalidade comercial, porque você vai lá para gastar no mercado. Esse mesmo, e se alguém furtar o seu veículo dentro do estacionamento do mercado, do estacionamento da farmácia, não há responsabilidade? Claro que há responsabilidade. Não tenho a menor sombra de dúvida disso. Então, nesses casos, ah, professor, mas tem uma plaquinha lá que diz não nos responsabilizamos. Tudo bem, só que a plaquinha não vale de nada. A plaquinha aceita tudo, né? Eu posso colocar uma plaquinha dizendo assim: hoje vai chover. Isso quer dizer que vai chover hoje? Não. Então, é claro que essa plaquinha ela tem a intenção de intimidar que o consumidor reclame o seu direito, mas não, de maneira alguma, ela interfere no direito, né? Então, se o patrimônio é deixado lá, ah, mas não tem ninguém olhando. Isso é um problema do fornecedor, não é um problema do consumidor. Se o fornecedor te oferece um serviço, né, de estacionamento e não tem ninguém olhando, ele está oferecendo um serviço ruim. E se esse serviço ruim, por causa dele, ocorre um dano, ele tem que indenizar. Bom, então vocês entenderam que eu não preciso pagar pelo produto, certo? Mas tem uma palavrinha mágica, que é fácil. A palavrinha mágica para você entender se naquela relação a pessoa é o consumidor ou não. Olha lá, é destinatário final. O consumidor sempre será o destinatário final do produto. Então imagine só você, né? Uma pessoa jurídica foi lá e comprou borracha, comprou papelão, papel sulfite. Comprou papel sulfite, borracha, material de escritório. Ela é o destinatário final desses produtos? É, porque ela vai usar lá no escritório. Então ela é consumidor, consumidora. Beleza? Ah, mas e se ela compra algo que vai agregar o produto e vai para o cliente? Perceba, ela não é o destinatário final do produto. A matéria-prima vem, chega, agregada ao produto e esse produto sai da empresa. Então não é destinatário final. Portanto, se não é destinatário final, não é consumidor. Beleza? E nessa hora sempre tem um aluno que fala assim, professor, mas e se vier errado? Ela não pode reclamar? Pode, mas não com base no Código de Defesa do Consumidor. Lembra que eu falei para vocês? O Código de Defesa do Consumidor, um é forte, um é fraco, e ele defende o fraco. A legislação, em regra, ela vai entender as outras legislações, né? A lei comercial, lei civil, ela vai entender que as partes são iguais. Isso vai mudar uma série de coisas, de como vai ser feito os procedimentos, quem tem obrigação de quê. Então, tem toda não há necessidade de ajudar, porque as partes são iguais e as partes se viram, né? Diferente do Código de Defesa, porque no Código de Defesa uma parte é a mais fraca, que é o consumidor, tá? Então, vai poder reclamar pelo produto que veio errado, veio com problemas? Vai, mas não com base no Código de Defesa do Consumidor, beleza? Então,
Outra coisa que dói muito, dói o ouvido quando eu ouço é o seguinte: ah, o consumidor, por definição, ele é o destinatário final, ok? E por vezes eu ouço alguns falando assim, consumidor final. Gente, juridicamente não existe. Isso daí é redundância. Porque se é consumidor, por regra, por definição, ele é um destinatário final. É como falar subir para cima, descer para baixo, né? É, Então, se eu digo consumidor, está no conceito que ele é o final. Eu não preciso falar consumidor final. Tecnicamente está errado, tá? Então, quando você usa o termo consumidor, está implícito aí que é o destinatário final. Então, nós resolvemos metade do nosso problema. Consigo entender quem é consumidor. Para olhar quem é o consumidor, é o destinatário final. Beleza. Mas e o fornecedor? Quem que é o fornecedor? Lá no artigo 3º, traz a definição de fornecedor. Eu vou ler para vocês o seguinte. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Vamos destrinchar aí esse conceito. Primeira coisa aí. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Ah, então pessoa física pode ser fornecedor? Pode. Pode, não precisa ser a pessoa jurídica apenas. Nós estamos acostumados, normalmente, a uma pessoa jurídica. Mas pessoa física também. Né? No começo, quando você texta uma informação, ou tempo, a época que não tem cantina, sempre tem alguém que aparece lá vendendo pão de mel, vendendo trufa, vendendo cone, vendendo lanche natural. Essas pessoas que vendem e fazem isso como uma forma de renda, elas, ainda que não seja uma pessoa jurídica, é uma pessoa física, mas ela é obrigada a respeitar o Código de Defesa do Consumidor. É obrigada, tá? Então, não importa o fato de ser pessoa física, tá? E aí o conceito continua, olha lá, pública ou privada. Olha, o Estado pode ser fornecedor? Pode, mas calma aí, calma aí. O Estado vai ser fornecedor sempre? Não. Não basta o Estado te fornecer um produto ou um serviço. Lembra quando eu falei do estacionamento lá? Que quando você vai parar o veículo no mercado e o mercado não cobra por esse serviço, ele é obrigado, mesmo assim, ele é obrigado a indenizar caso tenha algum problema. Então, aqui é por que ele era obrigado, o supermercado lá atrás, quando eu falei, ele é obrigado a indenizar? Porque ainda que ele não pague, aquele serviço tem um cunho comercial, né? Por quê? Porque você não para o carro no mercado, ou não deveria, né? Você não para o carro no mercado para passear. Paga o carro no mercado para comprar no mercado. Fins comerciais, entendeu? É, O Estado ele vai ser fornecedor quando o serviço ou produto for tiver uma contraprestação direta, ou seja, eu tenho que pagar. Para o Estado não basta eu receber o serviço. Por quê? Porque quando eu recebo o serviço ou produto sem fins comerciais, não há por que eu aplicar o código, né? Agora, quando eu recebo o serviço ou produto e eu pago diretamente por ele, aí o Estado vai ser fornecedor. Então, por exemplo, vamos, vamos pensar o seguinte: ah, tem uma empresa estatal que fornece água.
Ela entrega a água e você paga diretamente. Então, neste caso, tem a relação de consumo. Neste caso, o Estado será considerado um fornecedor, ok? É... Agora, você estuda numa escola pública e diretamente você não paga. É claro que indiretamente você paga os seus impostos, que mantém a escola e tudo mais. Mas você diretamente não paga. Se você não paga, nesse caso, o Estado não será considerado fornecedor. Ah, mas e se eu tiver um problema na escola, professor? Não posso reclamar? Pode, mas não com base no Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Tá? Então, o órgão público, eu preciso ter a contraprestação direta pelo produto, pelo bem ou pelo serviço que eu estou recebendo, tá? Para o Estado ser fornecedor. Aí o conceito continua. Tudo tranquilo até aqui. Lembrando que tem o espaço lá no chat para tirar as dúvidas, vão anotando as dúvidas e para tirar depois lá no chat, beleza? Nacional ou estrangeiro? Então, assim, a empresa nacional, beleza. Você tem lá a Casa Bahia, foi comprar na Casa Bahia. Ela é fornecedora? É, pronto, beleza, não tem problema nenhum. Mas e a empresa estrangeira? O que, que o legislador está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: olha, estrangeiro, você quer vir vender no Brasil? Pode vir, mas tem que obedecer às nossas regras. Não adianta você vai lá no chinês e fala assim: não, testa porque não loca, não loca. Não, não existe isso, né? Se um, não é a origem estrangeira, não é nada disso. Quer vender no Brasil? Cumpra a regra brasileira. Quando eu falo isso, muitos alunos falam assim, professor, mas e se eu compro lá no eBay? Compre da China, Wish, como é o outro lá que tem? É, não vou lembrar o nome. Tem um monte de site desse daí. Vale a nossa lei? Não. Porque quando eu vou a um site estrangeiro, é como se eu fosse um outro país. Você foi lá, foi para os Estados Unidos. Aí você foi comprar um produto lá, não vai aplicar a lei brasileira lá. Então, se você entra num site estrangeiro para comprar e, não com, e a lei brasileira não vai ser aplicada ao site estrangeiro, ok? Então, mas o estrangeiro que queira vender no Brasil, a empresa estrangeira, loja estrangeira, seja quem for, quer vender no Brasil, pode vir vender. Mas, para tanto, obedeça às nossas regras. É isso daí que está dizendo o artigo 3º. E o conceito continua, bem como entes despersonalizados. Nessa hora dá um nó na cabeça do povo. Vou até tomar um pouquinho aqui para explicar. Ó, vamos lá. O que é personalidade? Para a gente entender esse conceito, vamos entender personalidade. Nessa hora, muitos alunos falam assim, professor, personalidade é o jeito da pessoa. Ok, né? Num conceito mais popular, no conceito comum do termo, tá perfeito. Mas aqui é um termo técnico. Então, o que é personalidade tecnicamente? Então, personalidade tecnicamente é a capacidade do indivíduo ser sujeito de direitos e obrigações, ok? Então, a pessoa que tem personalidade, ela pode ser sujeito de direitos e obrigações. E eu pergunto, quando o sujeito adquire personalidade? Quando, né? E aí surge um monte de coisa. 18 anos, 16 anos. Vamos dividir personalidade com capacidade jurídica, com capacidade civil, ok? Capacidade civil é você exercer o seu direito pessoalmente. Então, é, o caboclo tem lá 18 anos, 19 anos, ele exerce pessoalmente o direito dele. Então, se ele quer um,
comprar ou vender uma casa, ele vai lá, assina, compra, vende, né, por si. Mas uma criança pode ter uma casa. Uma criança de 1 ano de idade pode ter uma casa. Não, não pode, professor. Não, pode sim. O pai morreu, deixou por herança. Ele não é dona da casa. É. Então ela é sujeita de direitos e obrigações? É. Ela vai ter que pagar o IPTU? Vai. Ela vai poder vender? Por si não, porque ela ainda não tem capacidade. Capacidade atinge aos 18 anos. Mas ela é a dona? É a dona, a criança é a dona. Então, não vamos confundir capacidade com personalidade. Então, o nascimento, o simples nascimento da pessoa, simples nascimento da pessoa adquire personalidade? Mais ou menos. Como assim mais ou menos? Mais ou menos, por quê? Porque é um nascimento com vida. Ah, professor, mas todo nascimento é com vida? Não, tem o natimorto, né? O natimorto, ele nasceu morto, então ele não adquire personalidade. Mas aquele que nasce vivo, ainda que morra no segundo seguinte, ele adquiriu personalidade. Isso pode ter efeitos no, por exemplo, no direito sucessório. A mãe estava grávida, o pai morreu, era o primeiro filho. E aí? A criança nasce, aparentemente está morta. Para quem que vai a herança? Vai para a mãe? Vai para a criança? Né? Mas não era casado e o pai do cara está vivo, então vai para o pai do cara ou vai para a criança? Né? Isso interfere bastante. Então, como é que vê isso? Se a criança respirou, ela nasceu viva. Se a criança não respirou, ela nasceu morta. Então, olha que interessante. Então, se a criança não respirou, ela nasce morta, não recebe a herança vai para o pai do cara que morreu, se eles não fossem casados ou namorados lá. Tal. Mas e se a criança respirou e morreu? Se ela respirou, ela adquire personalidade, recebe todo o patrimônio do pai. No segundo seguinte, ela morre e ao morrer transfere tudo para quem? Para a mãe dela. Olha como muda muito a linha sucessória. Então eu quero que vocês entendam que a personalidade da pessoa física é adquirida com o nascimento com vida. E da pessoa jurídica? Da pessoa jurídica é com o registro dos atos constitutivos. Mas o que é isso, professor? É assim, não é a mesma coisa, mas normalmente é no mesmo momento, em momentos muito próximos. Mas para ficar fácil para você, é quando tem o CNPJ. Tira o CNPJ, tem personalidade. Pode ser sujeito de direitos e obrigações. Mas por que isso está aqui? Para que ninguém se esconda no fato de estar ilegal. Você vai lá no camelô. O camelô não tem que dar garantia? Tem, porque está no Código de Defesa do Consumidor. Aí ele vai dizer o seguinte para você: não, mas eu não tenho firma aberta, então eu não posso dar garantia. Não, a lei está dizendo, é uma obrigação sua ter a firma aberta, é uma obrigação sua ter CNPJ, é uma obrigação sua ter os atos constitutivos registrados. Você não fez, o consumidor não pode pagar por isso. Né? Então, isso em nada interfere do fato de ser fornecedor. Daqui por diante, o conceito ele traz algumas formas, mas não nos interessam, nem vou passar. Mas eu vou dar para vocês a palavrinha mágica de fornecedor, que é habitualidade. Então, o fornecedor, ele vende aquele produto, ele dá aquele produto, mas aquilo ele faz com habitualidade, como um meio de vida. Então, vamos pensar o seguinte: eu tenho lá o meu carro, eu vendo o meu carro com outra pessoa. Aí a pessoa que adquire, ela é o destinatário final desse carro? É, vai ficar para ela, vai usar. Beleza? Então ela é consumidora? É. Eu vendo carros com habitualidade? Não. Eu tenho um carro que eu vendi. Eu não vendo com habitualidade. Então eu não sou fornecedor. E lembra quando eu falei lá no comecinho que tem que ter os dois, consumidor e fornecedor? Se não houver ninguém, se não houver um dos dois,
não tem relação de consumo, portanto não aplica o código. E aí, mais uma vez, alguém deve ter pensado assim: professor, mas e se o carro tiver problema? Eu não posso reclamar? Pode, mas você vai reclamar com base em outra legislação, na legislação civil, que entende as partes como iguais. Você não vai usar essa legislação consumerista que entende que uma parte é mais fraca, tá? Então, e aquela moça lá que vende trufa? É, ela faz isso como meio de subsistência, como meio de ganhar dinheiro. Ela tem habitualidade? Tem, portanto, ela é fornecedora, tá? Então, vamos entender o seguinte. É, fez com habitualidade, fornece com habitualidade, é o meio de adquirir renda, tá? É fornecedor. Então, se tiver os dois presentes, e presta atenção, é só se tiver consumidor e fornecedor é que nós teremos aí a relação de consumo, tá? Existe aí um consumidor por equiparação que eu não vou falar aqui. Lá na atividade vai ter uma pergunta desafio sobre isso daí, eu dou uma diquinha lá, mas eu não vou falar aqui, por isso é uma pergunta desafio. Beleza? Para terminar nossa aula, eu quero trazer uma frase que eu acho muito legal, que é de Léo. Para algumas turmas eu já até falei, porque eu acho show de bola essa frase, que diz assim: se eu, se não eu por mim, quem por mim? Se eu for só por mim, quem sou eu? Se não for agora, quando? E essa frase aí inspire vocês. Muito obrigado da atenção de vocês. E vamos lá pro chat, tirar dúvida, conversar sobre esse tema. Não esqueça de fazer atividade. E eu vou contar a tua presença na atividade, tá? Então, essa atividade é até quando? Até meia-noite da nossa próxima aula, beleza? Então, depende do dia da aula, não sei qual turma está vendo isso. Então, até meia-noite antes da próxima aula, você faz a atividade, beleza? Pessoal, então vamos lá. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.